Em um dia comum de trabalho, um pedreiro cansado e desiludido com a vida senta-se em um banco de parque para descansar. Ali, ele encontra um adolescente de 15 anos que parece irradiar uma paz inexplicável. O que começa como uma conversa casual sobre tijolos e argamassa transforma-se em um diálogo profundo sobre fé, propósito e eternidade. Quando o pedreiro descobre quem realmente era aquele jovem, sua vida vira de cabeça para baixo. Este é um relato sobre como um encontro impossível pode despertar a alma adormecida de um homem e lembrá-lo de que milagres ainda acontecem, mesmo nos lugares mais improváveis. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E nos comentários, conte para a gente de onde você está assistindo. Queremos saber quem está acompanhando essa jornada conosco. O sol de outubro queimava com uma intensidade inesperada sobre a cidade de Milão. As ruas exalavam o calor acumulado no asfalto e o ar pesado carregava o cheiro de concreto, poeira e suor. Para Matteo Rinaldi, um pedreiro de 43 anos com mãos calejadas e costas doloridas, aquele era apenas mais um dia interminável em uma sequência de dias que pareciam todos iguais. Matteo subia os andaimes de um prédio residencial em construção no bairro de Porta Romana. Cada tijolo que assentava pesava não apenas pelos quilos de barro cozido, mas pelo peso invisível de uma vida que ele sentia escapar entre os dedos como a argamassa fresca. Divorciado há 3 anos, pai de 2 filhos que mal o reconheciam nas visitas quinzenais, Matteo carregava uma amargura silenciosa que nem mesmo o vinho barato das noites solitárias conseguia dissolver completamente. «Matteo, desce daí! Pausa para o almoço!» gritou Gino, o mestre de obras, um homem barrigudo com voz de trovão. Descendo os andaimes com a cautela de quem conhece os perigos da profissão, Matteo limpou o suor da testa com um pano encardido que tirou do bolso. Seus colegas já se aglomeravam sob uma lona improvisada, abrindo marmitas e garrafas térmicas. Matteo pegou sua sacola, um sanduíche de presunto e uma garrafa de água morna, e ao invés de se juntar ao grupo barulhento, murmurou uma desculpa qualquer e seguiu na direção oposta. Precisava de silêncio, precisava respirar longe das piadas vulgares, das reclamações sobre esposas e das conversas vazias que ecoavam como ruído sem sentido em sua mente cansada. A poucos quarteirões da obra havia um pequeno parque municipal que Matteo já conhecia. Nada grandioso, alguns bancos de madeira surrados, árvores que lutavam para sobreviver entre o concreto, um chafariz que nunca funcionava e um playground enferrujado onde raramente se via crianças. Mas era um oásis de relativa paz em meio ao caos urbano. Matteo sentou-se em seu banco favorito, sob a sombra rala de um plátano. Desembrulhou o sanduíche sem entusiasmo. Mas antes de dar a primeira mordida, seus olhos foram atraídos por uma figura sentada no banco ao lado. Um adolescente, claramente jovem, 15 anos talvez. Cabelos castanhos escuros e encaracolados. Um rosto que ainda guardava traços de menino, mas começava a mostrar os primeiros sinais da maturidade. Usava jeans simples e uma camiseta polo azul marinho. Tênis Nike um pouco gastos. Nada de extraordinário em sua aparência, exceto por uma coisa que Matteo não conseguia definir exatamente. Havia algo de sereno naquele rosto jovem, algo que contrastava completamente com a agitação perpétua da cidade ao redor. O menino segurava um laptop, um modelo antigo com alguns arranhões, e digitava com concentração, mas sem tensão. Um sorriso leve brincava em seus lábios, como se estivesse trabalhando em algo que realmente amava. Matteo normalmente não falava com estranhos, especialmente não com adolescentes que provavelmente o achariam apenas mais um velho rabugento. Mantinha-se isolado, protegido em sua concha de desconfiança e cansaço. Mas algo naquela tarde, talvez o calor excessivo, talvez a solidão que pesava mais que o habitual, fez com que abrisse a boca. «Dia quente para ficar no computador, hein?»
disse Mateo, a voz rouca de quem fala pouco. O menino ergueu os olhos do laptop e sorriu. Um sorriso genuíno, luminoso, sem traços de ironia ou impaciência adolescente. É verdade, concordou ele, com uma voz clara e surpreendentemente madura. Mas estou trabalhando em algo importante e não consegui parar. Seu sotaque era milanês, nativo da cidade. Trabalho, com 15 anos? Mateo arqueou uma sobrancelha. 15 anos mesmo? O menino riu, parecendo satisfeito que Mateo tivesse acertado sua idade. Mas não é trabalho de verdade, quer dizer, ninguém me paga. Estou catalogando milagres eucarísticos. Mateo piscou confuso. Catalogando o quê? Milagres eucarísticos, repetiu o menino, virando o laptop para mostrar a tela. Estou criando um site com todos os milagres eucarísticos documentados ao redor do mundo. Sabe, quando a hóstia consagrada se transforma visivelmente, sangue, carne, é fascinante. Seus olhos brilhavam com entusiasmo genuíno, do tipo que Mateo não via nem conseguia se lembrar desde quando. Você acredita nisso? Perguntou Mateo, mais por curiosidade do que por ceticismo. Claro, respondeu o menino como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A Eucaristia é tudo para mim. É Jesus de verdade, você sabe? Não um símbolo. Ele mesmo, real, presente. É a minha autoestrada para o céu. Mateo quase sorriu com a expressão autoestrada para o céu. Que jeito mais estranho e jovem de descrever fé. Você vai à missa todo dia? Perguntou Mateo, sabendo que adolescentes raramente iam à igreja nem aos domingos. Todo dia, confirmou o menino sem hesitação. Desde os 7 anos, depois da minha primeira comunhão. Não consigo começar o dia sem Jesus na Eucaristia. É meu oxigênio espiritual. Havia uma sinceridade tão pura naquelas palavras que Mateo sentiu algo se mexer em seu peito. Um eco distante de algo que ele havia perdido há muito tempo. Como você se chama? Perguntou Mateo. Carlo. Carlo Acutis. E você? Mateo Rinaldi. Trabalho ali. Ele apontou vagamente na direção da obra. Pedreiro? Carlo perguntou, olhando para as mãos calejadas de Mateo. Isso mesmo. Que legal. Carlo fechou o laptop e se virou completamente para Mateo, dando-lhe total atenção. Você constrói casas onde as pessoas vão viver, criar suas famílias. É um trabalho importante. Mateo soltou uma risada amarga. Importante. Pode chamar assim. Eu chamo de trabalho braçal mal pago. Carlo inclinou a cabeça pensativo. Mas toda obra é importante aos olhos de Deus, não é? São José era carpinteiro. Jesus cresceu vendo-o trabalhar com as mãos. Há algo muito digno no trabalho manual. Era estranho ouvir um adolescente falar assim. A maioria dos jovens que Mateo conhecia, incluindo seus próprios filhos, só se importavam com videogames, celulares e aparência. Você não é um adolescente comum, é? Disse Mateo. Carlo deu de ombros, sem falsa modéstia. Meus amigos dizem que sou diferente, mas eu gosto de coisas que a maioria das pessoas acha chata. Gosto de documentários sobre santos, de estudar milagres, de passar tempo em adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele fez uma pausa, o sorriso voltando. Mas também gosto de PlayStation. Adoro jogar videogame. E gosto dos meus amigos, de fazer piadas, de filmes. Não sou só religião, sabe? Mateo assentiu, começando a entender. Havia um equilíbrio naquele menino que era raro até mesmo em adultos. E seus pais? Eles são muito religiosos? Minha mãe é, respondeu Carlo. Ela me levava à missa quando eu era pequeno. Mas foi meu amor pela Eucaristia que a reconverteu, na verdade. Ela viu como aquilo me transformava e começou a acreditar de novo de verdade. Havia algo de humilde na forma como ele dizia isso, sem se gabar, apenas declarando um fato. E você realmente acredita, disse Mateo devagar, que quando o padre consagra o pão, ele se torna Jesus? Não só acredito, disse Carlo com convicção absoluta. Eu sei, quando recebo a comunhão, sinto. Não é só fé cega, Mateo. É experiência. É encontro real com uma pessoa real. Mateo ficou calado por um momento, processando aquelas palavras.
Sua própria relação com a fé era complicada, cheia de ressentimentos antigos e dúvidas nunca resolvidas. Ia à missa quando criança, porque a mãe obrigava. Casou na igreja porque era o esperado. Mas Deus sempre lhe parecera uma ideia distante, abstrata, sem conexão real com a dureza de sua vida diária. Eu perdi isso, admitiu Mateo de repente, surpreendendo-se com sua própria vulnerabilidade. Se é que algum dia tive. A fé, quero dizer. Carlo o olhou com compaixão genuína. Não pena, mas compreensão verdadeira. Você não perdeu, Mateo, disse ele gentilmente. A fé é como uma semente. Às vezes fica adormecida por muito tempo, mas com a graça de Deus pode brotar novamente. Graça de Deus. Mateo repetiu as palavras como se fossem em uma língua estrangeira. Onde estava a graça de Deus quando meu casamento desmoronou? Quando meus filhos pararam de falar comigo? Quando cada dia virou só mais do mesmo? Trabalhar, comer, dormir, repetir. Carlo ouvia com atenção total, sem pressa de responder. A vida pode ser muito difícil, disse ele finalmente. Deus não promete que será fácil, mas Ele promete que não estamos sozinhos, que Ele sofre conosco. Jesus na cruz, aquilo foi real. Ele sabe o que é dor, rejeição, solidão. Ele se inclinou levemente para frente. Sabe o que meu pároco sempre diz? Que o sofrimento, quando oferecido a Deus, pode se tornar redentor, pode ter propósito, não é desperdício. Meu sofrimento tem propósito? Mateo deixou escapar uma risada cínica. Qual seria? Não sei, admitiu Carlo honestamente. Só Deus sabe completamente. Mas eu sei que nada na economia de Deus é desperdiçado. Cada lágrima, cada frustração, cada dia difícil, tudo pode ser transformado em graça se oferecermos a Ele. Mateo queria descartar aquilo como idealismo juvenil, otimismo ingênuo de quem ainda não havia realmente sofrido. Mas havia algo nos olhos de Carlo, uma profundidade que parecia impossível para alguém tão jovem, que o fez hesitar. Você já sofreu, Carlo? Perguntou Mateo. De verdade? O menino ficou calado por um longo momento. Uma sombra passou por seu rosto, breve, mas inconfundível. Estou aprendendo sobre sofrimento, disse ele calmamente, de maneiras que não esperava. Mas isso só fortaleceu minha fé, porque sei que Jesus está comigo, especialmente na Eucaristia. Havia algo naquelas palavras, uma gravidade silenciosa, que fez Mateo estremecer sem saber por quê. Posso te mostrar uma coisa? Perguntou Carlo, mudando de assunto e abrindo novamente o laptop. Ele navegou até seu site. Uma criação impressionante para um adolescente, com mapas interativos, fotos, documentação histórica. Olha, este é o milagre de Lanciano, explicou Carlo, apontando para a tela. No século VIII, um padre duvidava da presença real de Jesus na Eucaristia. Durante a consagração, a hóstia se transformou em carne humana e o vinho em sangue. Até hoje, 1.300 anos depois, essa carne e esse sangue estão preservados. Cientistas analisaram. É músculo cardíaco humano, tipo sanguíneo AB positivo, idêntico ao do Santo Sudário de Turim. Seus dedos voavam sobre o teclado, mostrando outro exemplo. E este é de Buenos Aires, em 1996. Uma hóstia descartada começou a sangrar. Testes forenses confirmaram tecido cardíaco humano de alguém em grande sofrimento. Mateo observava, fascinado apesar de si mesmo. Você realmente pesquisou tudo isso? Cada detalhe, confirmou Carlo com orgulho evidente. Viajei com minha mãe para documentar alguns pessoalmente. Quero que as pessoas vejam, que saibam que Jesus não é só uma ideia bonita. Ele é real, está realmente presente. Isso muda tudo. A paixão em sua voz era contagiante. Por que você faz isso? Perguntou Mateo. Quero dizer, você tem 15 anos. Poderia estar fazendo, sei lá, coisas de adolescente. Carlos sorriu. Eu faço coisas de adolescente também. Mas isto é importante. As pessoas estão morrendo de fome de algo real, de algo verdadeiro. E elas estão procurando em lugares errados, em coisas que nunca vão satisfazer. Mas Jesus, na Eucaristia, é o pão verdadeiro, o pão da vida.
Se as pessoas soubessem disso de verdade, tudo mudaria. Ele fez uma pausa, depois acrescentou: sabe, Mateo, a internet pode ser usada para tanta coisa ruim. Pornografia, ódio, mentiras. Mas também pode ser usada para espalhar a boa nova, para mostrar às pessoas Jesus. Esse é meu jeito de evangelizar. Mateo balançou a cabeça impressionado. Quando eu tinha 15 anos, só pensava em futebol e meninas. Eu também gosto de futebol. Carlo riu. Sou interista, torço pela Inter de Milão. E meninas, bem, tenho amigas, mas decidi oferecer minha pureza a Jesus. É meu presente para ele. A simplicidade com que ele dizia aquilo, sem constrangimento ou autocongratulação, deixou Mateo sem palavras. Ficaram sentados ali por quase 1 hora. Carlo mostrou mais do seu site. Falou sobre santos que admirava: São Francisco de Assis, São Tarcísio, São Domingos Sávio. Falou sobre seus animais de estimação. Tinha vários cães e gatos resgatados. Sobre como gostava de ajudar os pobres, como isso o fazia sentir próximo de Jesus. E Mateo, que normalmente mal conseguia manter uma conversa de 5 minutos, encontrou-se falando também. Sobre seus filhos, sobre suas falhas como pai e marido, sobre o vazio que sentia. Carlo ouvia tudo com compaixão, sem julgar, sem oferecer soluções simplistas. Sabe o que eu acho? Disse Carlo quando Mateo terminou. Acho que Deus não desistiu de você, nem um pouquinho. Acho que Ele está esperando, sempre esperando, para que você volte para Ele, como o pai do filho pródigo correndo pela estrada para abraçar o filho que pensou ter perdido. Lágrimas inesperadas picaram os olhos de Mateo. Ele as enxugou rapidamente, constrangido. Desculpe, murmurou. Não se desculpe, disse Carlo gentilmente. Lágrimas podem ser oração, as melhores orações às vezes. Um alarme soou no celular de Mateo. O lembrete para voltar ao trabalho. Preciso ir, disse ele relutantemente. Claro, Carlo fechou o laptop. Foi muito bom conversar com você, Mateo. Sério mesmo. Para mim também, admitiu Mateo. E então, sem saber exatamente por quê, acrescentou: posso voltar amanhã? Conversar mais? O rosto de Carlo iluminou-se. Adoraria. Estarei aqui. Mesmo horário. Mas quando Mateo voltou ao parque no dia seguinte, ansioso de uma forma que não sentia há anos, Carlo não estava lá. Nem no dia seguinte, nem no próximo. Durante 2 semanas, Mateo voltou fielmente ao parque todo dia durante o almoço. Perguntou às pessoas que via regularmente ali: um vendedor de flores, uma senhora que alimentava pombos, um homem que passeava com seu cachorro. Ninguém se lembrava de ter visto um adolescente com laptop. Tenho certeza de que não, disse a senhora dos pombos com firmeza. Estou aqui todos os dias há 5 anos. Definitivamente me lembraria de um menino usando computador no parque. Mateo achou estranho, mas não impossível. Talvez Carlo tivesse vindo apenas uma vez. Talvez estivesse doente. Mas algo o incomodava. Uma sensação estranha que ele não conseguia definir. Uma noite, insone em seu pequeno apartamento, Mateo decidiu procurar. Se Carlo havia criado um site sobre milagres eucarísticos, deveria ser possível encontrá-lo online. Digitou na busca Milagres Eucarísticos, Place, site, Place, Milão. Os resultados apareceram imediatamente, e Mateo sentiu o sangue gelar em suas veias. Carlo Acutis. Nascido em Londres, 3 de maio de 1991. Crescido em Milão. Programador autodidata que criou um site catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Profundamente devoto à Eucaristia, assistia à missa diariamente. Ajudava os pobres, tinha animais de estimação resgatados, amava a Inter de Milão e videogames. Diagnosticado com leucemia mieloide aguda tipo M3 em outubro de 2006. Faleceu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos de idade. 12 de outubro de 2006, 20 anos atrás. Beatificado em Assis em 10 de outubro de 2020.
Seu corpo, encontrado incorrupto, repousa na Basílica de Santa Maria Maggiore em Assis, vestindo suas roupas favoritas, jeans e tênis Nike. As mãos de Mateo tremiam tanto que ele mal conseguia controlar o mouse. Havia fotos, dezenas delas, vídeos também. E ali estava ele, o menino do parque, não apenas parecido, era ele. O mesmo rosto, o mesmo sorriso radiante, os mesmos olhos profundos e gentis, a mesma camiseta polo azul, os mesmos tênis Nike gastos. Não, sussurrou Mateo, sua voz quebrando. Não é possível. Ele clicou em um vídeo, filmagem antiga, granulada, de Carlo falando sobre a Eucaristia. A mesma voz, as mesmas expressões, as mesmas palavras que haviam tocado seu coração no parque. Mateo afastou-se do computador como se estivesse queimando, cambaleou até a pequena janela do apartamento. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Lá fora, Milão brilhava com 1000 luzes. A cidade onde Carlo havia vivido sua curta e intensa vida. A cidade onde Carlo havia voltado. As lágrimas começaram, incontroláveis. Mateo deslizou para o chão encostado à parede, soluçando como não fazia desde a infância. Por quê? Disse ele à escuridão, à cidade, a Deus. Porque eu não sou ninguém. Não sou especial, sou só um pedreiro amargo e fracassado. Por que mandaria um santo para falar comigo? Mas mesmo enquanto fazia as perguntas, no fundo de seu coração, Mateo conhecia a resposta. Porque você estava perdido. E Deus nunca desiste dos perdidos. Mateo passou a noite inteira lendo sobre Carlo Acutis. Cada detalhe, cada história, cada testemunho. Como Carlo havia oferecido seus sofrimentos durante a doença pela Igreja e pelo Papa. Como suas últimas palavras haviam sido sobre a Eucaristia. Como mesmo na morte, seu rosto manteve uma expressão de paz. Como 4 anos após sua morte, quando exumaram seu corpo para a beatificação, encontraram-no incorrupto, um sinal de santidade. E o site que Carlo havia criado, ainda ativo, ainda sendo usado por milhares de pessoas ao redor do mundo para aprender sobre milagres eucarísticos. Quando o sol nasceu sobre Milão, Mateo ainda estava acordado, mas era um homem diferente daquele que havia ido dormir, ou tentado dormir. Tomou banho, vestiu-se, mas em vez de ir direto para o trabalho, fez algo que não fazia há quase 20 anos. Foi à igreja. A igreja de Santa Maria Segreta, não muito longe de seu apartamento. Antiga, bela, quase vazia naquela manhã de dia de semana. A missa das 7 horas já havia começado. Mateo deslizou para um banco no fundo, tremendo. Tudo parecia estranho e familiar ao mesmo tempo. Os rituais, as palavras, os gestos, enterrados em sua memória de infância, agora ressurgindo. E então veio o momento da consagração. O padre ergueu a hóstia. Este é o meu corpo. E Mateo, pela primeira vez em décadas, realmente acreditou. Não porque entendia, não porque fazia sentido lógico, mas porque havia conhecido um santo que havia amado aquilo com todo o seu ser. Porque havia sido tocado por algo impossível, algo que transcendia a explicação racional. Quando chegou o momento da comunhão, Mateo hesitou. Fazia tanto tempo. Não havia se confessado. Tecnicamente, não deveria receber. Mas suas pernas o levaram para a frente de qualquer jeito, como se movidas por vontade própria. Ficou na fila, o coração martelando, palmas suadas. E quando o padre colocou a hóstia em suas mãos trêmulas, dizendo o corpo de Cristo, Mateo sussurrou, Amém, com lágrimas correndo pelo rosto. Colocou a hóstia na boca e sentiu. Não conseguiria descrever exatamente o que. Não foi dramático. Não viu luzes nem ouviu vozes. Mas algo aconteceu em seu coração. Como se uma porta há muito trancada finalmente se abrisse. Como se ar fresco invadisse um quarto abafado. Como se vida fluísse para lugares que estavam mortos há tanto tempo. Voltou para seu lugar, ajoelhou-se e escondeu o rosto nas mãos. Obrigado, sussurrou. Obrigado, Carlo. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Nos meses seguintes, a vida de Mateo mudou, não de forma instantânea e dramática. Não houve cura milagrosa de todos os seus problemas. Ainda era pedreiro, ainda tinha dificuldades financeiras, seus filhos ainda estavam distantes, seu ex-casamento ainda era ferida dolorida. Mas algo fundamental havia mudado em sua essência. Começou a ir à missa diariamente, como Carlo fazia. No começo, sentia-se deslocado, desajeitado, mas persistiu. E lentamente, a Eucaristia tornou-se o centro de sua vida, assim como havia sido para Carlo. Começou a rezar enquanto trabalhava. Cada tijolo que assentava tornava-se uma oração oferecida. Por meus filhos, murmurava, colocando um tijolo no lugar. Pela minha ex-esposa, outro tijolo. Pelos pobres, mais um. Pela conversão dos pecadores. E o trabalho que parecia tão vazio, começou a ter sentido novamente. Seus colegas notaram a mudança. Mateo, você está diferente, comentou Dino um dia. Mais leve. O que aconteceu? Conheci alguém, respondeu Mateo simplesmente. Alguém que me lembrou de ver Deus nas coisas pequenas. Começou também a servir. Carlo havia dedicado tempo aos pobres e marginalizados. Mateo começou a trabalhar como voluntário aos sábados, usando suas habilidades de pedreiro para reformar casas de famílias necessitadas, consertar abrigos para sem-teto, ajudar paróquias pobres. No começo, sentia-se desajeitado, perguntando-se o que poderia oferecer. Mas lembrava-se de Carlo dizendo que todo o trabalho feito com amor tinha valor aos olhos de Deus. E descobriu algo surpreendente. Ajudar os outros começou a curar suas próprias feridas. Seu relacionamento com os filhos começou a melhorar também, lentamente, pacientemente. Mateo parou de ser o pai amargo e ausente das visitas tensas. Tornou-se mais presente, mais interessado, mais amoroso. Pai, disse seu filho Marco um dia. Ele tinha 14 anos e olhos desconfiados. Você está mais feliz. Por quê? Como explicar? Como contar a um adolescente cético sobre um encontro impossível com um santo? Descobri algo que estava faltando na minha vida, disse Mateo honestamente. Descobri que preciso de Deus. Marco revirou os olhos, aquele gesto universal de descrença adolescente. Mas Mateo não se ofendeu. Afinal, ele mesmo havia sido assim. Às vezes, a semente precisava de tempo para germinar. Mateo nunca contou a ninguém os detalhes completos sobre Carlo. Quem acreditaria? Um santo morto há 20 anos aparecendo em um parque para conversar com um pedreiro insignificante? Mas 6 meses após o encontro, Mateo fez uma peregrinação. Viajou para Assis, a cidade de São Francisco, a cidade onde Carlo agora repousava. A Basílica de Santa Maria Maggiore era linda, antiga, cheia de história e oração. E ali, em uma capela lateral, em um túmulo de vidro, jazia o corpo de Carlo Acutis. Mateo aproximou-se lentamente, reverentemente. E ali estava ele, o menino do parque, vestindo jeans e tênis Nike, exatamente como quando Mateo o havia visto. O rosto sereno, em paz, como se estivesse apenas dormindo. Mateo ajoelhou-se, lágrimas escorrendo livremente. Obrigado, sussurrou, colocando a mão no vidro do túmulo. Obrigado por não desistir de mim quando eu havia desistido de mim mesmo. Obrigado por me mostrar Jesus. Obrigado por me lembrar que a vida pode ter sentido. Ficou ali por horas, rezando, chorando, sentindo uma paz que não conseguia explicar. Antes de partir, comprou uma pequena relíquia de contato de Carlo, um pedacinho de tecido que havia tocado o corpo do santo. Carregou-a em sua carteira sempre, junto com as fotos dos filhos. De volta a Milão, Mateo continuou sua jornada de transformação. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Algumas manhãs, a velha amargura tentava voltar. Algumas noites, a solidão pesava tanto quanto antes. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes: esperança, propósito, a certeza de que não estava sozinho. E a Eucaristia. Sempre a Eucaristia.
Como Carlo havia dito, era realmente a autoestrada para o céu. 2 anos após o encontro no parque, Isabela, a filha de Mateo, agora com 14 anos, fez uma pergunta inesperada durante uma de suas visitas. Pai, posso ir à missa com você domingo? Mateo quase deixou cair o copo que segurava. Sério? Você quer ir à missa? Isabela deu de ombros, tentando parecer casual. Você está sempre falando sobre isso, e parece importante para você. Quero entender. No domingo seguinte, pai e filha sentaram-se lado a lado na igreja. E quando Mateo olhou para Isabela durante a consagração, viu lágrimas em seus olhos, as mesmas lágrimas que ele havia derramado naquele primeiro dia de volta. Depois da missa, ela sussurrou. Senti algo, pai. Não sei explicar, mas senti. E Mateo sorriu, lembrando-se de Carlo dizendo que a fé era como uma semente que às vezes ficava adormecida, mas podia brotar novamente com a graça de Deus. A semente estava brotando em sua filha. Em seu filho, que começou a fazer perguntas sobre Deus nas visitas seguintes, em colegas de trabalho que notavam sua paz e perguntavam sobre ela, em pessoas que ele ajudava como voluntário e que, tocadas por sua bondade, começavam a se perguntar de onde vinha aquela alegria. O milagre não havia terminado naquele banco de parque, continuava se multiplicando, se espalhando, como ondas em um lago onde uma pedra foi jogada. Carlo havia tocado Mateo, e através de Mateo estava tocando outros. E esses outros tocariam mais pessoas, e assim por diante, em uma cascata interminável de graça. Porque é assim que Deus trabalha, percebeu Mateo. Não sempre através de sinais espetaculares e dramáticos, mas frequentemente através de encontros silenciosos, conversas simples, pequenos atos de amor que se multiplicam de formas que nunca poderíamos prever. Mateo nunca mais foi o mesmo. Não porque se tornou perfeito. Longe disso. Ainda lutava, ainda falhava, ainda tinha dias ruins e dúvidas e fraquezas. Mas agora sabia que não estava sozinho nessas lutas. Sabia que Deus o amava, não apesar de suas imperfeições, mas de alguma forma, através delas. Sabia que cada dia, cada tijolo, cada pequeno ato podia ter significado eterno. E sabia que havia sido tocado por um santo, por um adolescente de 15 anos que amava Jesus com paixão absoluta e que, mesmo após a morte, continuava levando almas para a Eucaristia. Todos nascem como originais, Carlo havia dito uma vez, mas muitos morrem como fotocópias. Mateo havia sido uma fotocópia, desbotada, sem vida, sem propósito. Mas através daquele encontro impossível em um banco de parque, através da graça de Deus mediada por um jovem santo, Mateo redescobriu sua originalidade, sua centelha divina, sua razão de existir, e nunca, jamais seria o mesmo. A história de Mateo Rinaldi não terminou naquele banco de parque em outubro, nem nos meses e anos de transformação que se seguiram. Ela continua ainda hoje, em cada missa que frequenta, em cada tijolo que assenta com oração, em cada vida que toca com sua bondade renovada. Carlo Acutis, o adolescente que morreu aos 15 anos após oferecer seu sofrimento pela igreja, que amava a Eucaristia mais do que qualquer coisa, que usou a tecnologia para evangelizar, que permaneceu puro em um mundo impuro, que via Deus em tudo. Este santo jovem alcançou através dos véus entre o céu e a terra para tocar o coração de um pedreiro perdido e lhe mostrar o caminho de casa. O encontro foi impossível segundo todas as leis naturais. Carlo havia falecido 20 anos antes. Seu corpo repousa em Assis, mas Deus, que não é limitado por tempo ou espaço, que ama cada alma com amor infinito e particular, permitiu que aquele encontro acontecesse. Porque Mateo precisava, porque em algum lugar do coração de Deus havia um plano específico para aquele homem específico, e Carlo fazia parte desse plano. Mateo aprendeu que a santidade não está reservada aos perfeitos, mas aos persistentes. Que Deus usa o ordinário,
Tijolos, argamassa, mãos calejadas, conversas em bancos de parque para realizar o extraordinário. Que a Eucaristia não é mero símbolo ou ritual vazio, mas verdadeiramente a presença real de Jesus, capaz de transformar vidas e curar corações partidos. E talvez a lição mais profunda: que ninguém está longe demais do alcance de Deus. Nenhuma vida é insignificante demais para importar. Nenhum coração está tão endurecido que não possa ser amolecido pela graça. Nenhuma alma está tão perdida que não possa ser encontrada. Carlo Acutis viveu apenas 15 anos na Terra, mas seu impacto continua se multiplicando décadas após sua morte. Através de seu site sobre milagres eucarísticos, através de seu exemplo de santidade jovem e alegre, através de encontros misteriosos como o que Mateo experimentou, Carlo continua levando almas a Jesus. E Mateo, o pedreiro amargo que pensava que sua vida não tinha mais sentido, tornou-se um apóstolo silencioso. Não através de grandes sermões ou milagres espetaculares, mas através da transformação autêntica de sua própria vida, uma transformação tão real, tão palpável, que outros não podem deixar de notar e se perguntar: o que aconteceu com ele? A resposta é simples e profunda. Ele encontrou Carlo Acutis em um parque, e através de Carlo encontrou Jesus na Eucaristia. E através de Jesus encontrou a si mesmo, seu verdadeiro eu, criado à imagem e semelhança de Deus, amado infinitamente, chamado para propósito eterno. Mateo nunca mais foi o mesmo, e graças a Deus por isso. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias inspiradoras. E conte para a gente nos comentários de onde você é e qual parte dessa história mais te emocionou. Sua participação significa muito para nós. Que Beato Carlo Acutis interceda por todos nós. Que Deus abençoe você onde quer que esteja.